Olá, navegantes! Bem-vindos de volta aqui no canal. Você já parou para pensar em como é que a rádio, a música e o mar podem estar intimamente ligados? Essa conversa vai ser com ela, que é radialista, mãe, caiçara, marinheira, já foi premiada diversas vezes dentro do seu trabalho em rádio e é apresentadora desde 1998 da Vozes do Brasil, com distribuição no ar em todo o país. Patrícia, muito bom te receber aqui. A gente vai falar um pouco dessa sua vasta experiência, seu talento incrível com rádio, com a cultura. E eu gostaria de começar esse papo te perguntando como é que foi esse processo, esse início de carreira, de 30 anos de carreira, sendo que você herdou do seu pai a paixão pela rádio e da sua mãe a paixão por contar histórias. Que combinação maravilhosa, né? Perfeita, né? Melhor impossível. Se eu tivesse pedido para ser assim, talvez não tivesse acontecido tão perfeitamente. Mas meu pai, ele foi rapidamente, por um curto período, ator de radionovela no Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe se encontraram em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Minha mãe já era professora, ia de canoa para as comunidades mais distantes ali do centro, Maresias, Camburi, Paúba, onde ela dava aula, e ficava morando na casa dos caiçaras tradicionais, né? E trouxe essa vivência. E em casa, todo mundo ouvia muita música, ouvia muita história, lia muito livro. Quando eu resolvi vir para São Paulo, sair de São Sebastião e vir para São Paulo estudar, a minha intenção era fazer faculdade de História, voltar bem rapidinho, porque eu tinha 16 anos, afinal de contas, eu tinha a ilusão que eu ia fazer uma faculdade, voltar para São Sebastião, dar aula meio período e no outro meio período ia viver a vida, entendeu? Mas aí me aconselharam no cursinho a prestar um segundo vestibular, tentar uma outra faculdade. Você não entra numa, você entra na outra. Qual? Não me interessa. Não, presta jornalismo que é a sua cara. Falei, tá, vou prestar. Entrei nas duas. Aí, no segundo ano de faculdade, pintou um estágio, né? Um negócio que eles chamavam naquela época de apoio de produção, para atender telefone na Rádio Cultura M. E eu fui. E comecei a ter telefone, e ver aquela discoteca cheia de discos, e ver as pessoas falando, contando histórias e preparando seleções musicais. Fiquei absolutamente encantada e nunca mais saí do rádio. Foi uma coisa louca. Patrícia, de que forma você acha que a música, a rádio, né, a literatura, todas essas inspirações e outros veículos também, eles podem colaborar para a conscientização social e ambiental? Tem artistas que você gostaria de mencionar que particularmente usam a sua obra, a sua arte, para tocar a vida das pessoas e também fazer a gente refletir sobre esse momento do mundo, ou sobre o mundo como um todo? Bom, Gilberto Gil desde sempre, né? Mas para citar uma artista que eu admiro muito, acompanho desde sempre, e que é nossa embaixadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, a Adriana Calcanhoto ontem fez um show do disco Só, que ela fez durante a quarentena. Cantou uma música inédita que ela fez em homenagem àquele tristíssimo episódio do garoto que caiu de uma torre em Recife, né? O filho da empregada que estava sendo cuidado pela patroa e que caiu dali. Ela fez uma canção e foi uma surpresa arrebatadora, né? Porque ela usou aquele canal, aquele momento em que ela estava colocando a mais nova obra dela para o mundo, e ela traz uma questão super pontual, super brasileira, super necessária. Então eu tenho grande admiração por esse tipo de artista que não tem medo dessa exposição, porque a arte, ela é o que mais chega nas pessoas, por mais que esse establish dominante queira dizer o contrário para o maior número de pessoas. Nós sabemos, se assim não fosse,
os meios de comunicação não seriam um lugar para onde eles jogam sua ganância, sabe? O sistema de concessão de rádios no Brasil não seria o que é, porque eles sabem o poder do rádio, eles sabem o poder da música. Então, nós que temos esse privilégio, né, de ter um microfone, a gente tem essa responsabilidade. Eu tenho refletido muito, Bárbara, sobre uma coisa que é forma e conteúdo, né? Eu dei uma oficina de rádio no Recife, né? Nesse mesmo lugar onde aconteceu essa coisa horrível, e os meninos e meninas que vieram estudar comigo me trouxeram o maior exemplo de popularidade no rádio na região Recife-Olinda. É um programa que começa às 7 horas da manhã, ao vivo, todos os dias, e o assunto é violência, é crime, é estupro, tiros, facadas e etc. Eles me trouxeram para eu ouvir. Nos primeiros 5 minutos eu fiquei absolutamente chocada, porque o sujeito entra, dá não sei quantas facadas, e a mulher ensanguentada liga para o socorro e blá, blá, blá. 10 minutos depois, eu estava rindo. Eu estava morrendo de rir daquilo. Porque o formato, entende? É o formato. Se você faz um funk, voltando a Adriana Calcanhoto, senta a bunda e estuda. Você transgride essa história, sabe? Você pega aquela linguagem que não é hermética, que não é acadêmica, que não é elitista, e passa a mensagem certa. Esse é o maior desafio que nós temos hoje. Com a pandemia, a crise que está vindo, tem sido um momento particularmente frágil, e eu sinto dentro do meu coração que a arte, que a cultura é o que tem salvado a gente dessa imensa dor e esse mar de incertezas que a gente está vivendo no momento. Você criou um podcast durante esse período, né, que é o Peixe Voador. Como é que você se inspirou para fazer esse diário super bonito, sensível, intimista? De onde veio essa vontade e coragem também, né, de se colocar dessa maneira? Eu acho que um jornalista, uma jornalista, ela não está muito bem preparada, seja para qualquer especialização que ela escolher, se não tiver uma curiosidade pelo mundo da arte e da cultura. E eu sempre tive, desde muito menina, uma curiosidade imensa, por exemplo, pela ficha técnica dos LPs, né? Quem está tocando aquele piano, quem está tocando o sax, quem fez esse arranjo, o que é um arranjo? O que é harmonia, sabe? Então, uma coisa ia puxando a outra. E a literatura sempre foi companheira. Então, os livros são meus parceiros, são meus oráculos, são salvação para mim, muitas vezes. Eu adoro dizer e reforçar o poder da palavra, sabe? Que eu acho que é gigantesca. Então, o Peixe Voador, ele reforça todos esses conceitos que estão em mim, no meu trabalho, na minha carreira, na minha relação com o mundo, desde muito tempo. Radialista, mãe. Você também se declara caiçara e marinheira. Isso mesmo. Bom, acima de tudo, né, além de todos esses talentos, eu fico muito honrada que você seja uma das conselheiras da Liga das Mulheres pelo Oceano, nosso movimento em rede para conscientizar as pessoas sobre a importância do mar, com tantas mulheres que merecem ganhar essa voz, né, Patrícia? Conta pra gente um pouquinho como nasceu esse contato com o mar, como é que ele se consolidou e de onde vem esse amor aí de marinheira? Bom, eu sou caiçara mesmo, nascida em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E minha mãe dizia que a gente precisava aprender a ler e escrever, andar de bicicleta e nadar. Depois você se joga no mundo, entendeu? Então a gente estava dentro d'água muito pequenininha. A gente catava bibigão no mangue, eu remava no mangue junto com minha amiga Cecília, com uma canoinha que o avô fez para ela, que era bem do nosso tamanho. E quando eu tinha 12 anos, o meu pai, que era o diretor de esportes do clube ali de São Sebastião, criou uma flotilha
né, autorizou a criação de uma escola de vela. E eu aprendi a velejar num Optimist. E fiquei completamente enlouquecida. A gente já está no final desse papo e normalmente eu pergunto aqui para os nossos convidados qual é o status que eles estão. Então eu queria saber o seu status, qual é o seu relacionamento com o planeta e complementar essa resposta com uma música que você gostaria de entregar para os nossos navegantes, a nossa audiência aqui no canal. Eu acho que eu estou aqui vivendo um dia depois do outro e, mais do que nunca, sentindo a dor do planeta, porque o que está acontecendo hoje nada mais é do que a resposta do planeta Terra a essa exploração absurda que o ser humano se dedicou por tantos anos. Então, eu acho assim, eu sempre tomei conta de certa maneira. Sempre pensei nisso, agir localmente, pensar globalmente. Sempre fui ligada, porque nasci na praia, porque dormia no mato, que era a Mata Atlântica. Então não me vejo desconectada desse lugar onde eu vivo, que é o planeta Terra. Olha, vou dar para vocês uma canção que eu amo completamente, que se chama Movimento dos Barcos, que é de Jades Macalé e Capinã, e que foi gravada maravilhosamente por duas cantoras que eu amo. Uma delas é Maria Bethânia e a outra é Ava Rocha. É uma gravação mais contemporânea, uma gravação recente, que tem uns 5 anos mais ou menos, e que é excepcional. Então eu acho que é essa, porque o movimento dos barcos, essa canção, num certo momento, a letra fala: não sou eu quem vai ficar no cais só olhando o movimento dos barcos, sabe? É uma canção que diz como é necessário fazer parte, poeticamente, é claro. Querida, muitíssimo obrigada. Muito bom te ouvir, saber um pouco mais da sua história. Bom, eu sou fã e tô lá no peixe voador, firme e forte, te ouvindo, sentindo Oba. as suas palavras, a sua emoção e o seu encantamento, o encantamento que você acaba transmitindo dentro desse trabalho tão poético e tão verdadeiro. E até a próxima. É breve.